Boa noite a todas e todos. Boa noite ao pessoal aí que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Boa noite, Lília Schwartz. É um prazer aqui, uma honra te receber aqui na Tapera. A Lília é historiadora, antropóloga, autora de inúmeros livros aí que são essenciais na historiografia brasileira, muitos dos quais nós temos aqui devidamente autografados. Lília, a gente é muito grato à sua presença aqui. É uma pena que em circunstâncias tão dramáticas, tão angustiantes, nós temos passado dias tensos, né? Dias de preocupação, dias de lamúrios, lamentos, mas também dias de esperança, expectativa de que novas forças possam surgir nesse cenário bastante complicado que a gente está. Então, eu queria passar a palavra para você fazer umas observações, como é que você está vendo a presente situação e os perigos aí adiante. A conversa tem muito esse tom também de alerta, de procurar passar alguns recados aí do que pode nos aguardar no futuro aí, Lília. Obrigado. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu acho que ele vem muito a calhar, né? Acho que as pessoas estão por muitos motivos muito solitárias, né? Muito dentro da sua própria bolha, e a gente poder, pelo menos, conversar, né? Falar das diferentes expectativas, dos medos, das angústias e das esperanças, acho que são momentos muito especiais, né? A gente precisa usar esses espaços. Nós estamos aqui acabamos de ter o resultado do Ibope, não é bom, né? Imagino que nos faltam agora menos de 2 semanas, né? Então imagino que, a não ser que tenhamos algum fato absolutamente extraordinário, a tendência está um pouco consolidada, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa esperançosa, sou conhecida por isso, e acho que o que vai nos vencer é o único inimigo, o maior inimigo é a falta de esperança. Eu digo isso antes das eleições e digo isso depois das eleições, porque muita gente tem pensado que tudo para tudo se acabar na quarta-feira, não, mas que tudo vai se acabar no domingo do dia de eleição. Eu acho que não. Eu acho que algumas situações vão se definir, né, nessa data, mas eu penso que o nosso papel, como a nossa cidadania, vai se dar num processo muito mais amplo e contínuo, né? Eu fiz parte de um grupo que redigiu um manifesto que pede pela construção de uma frente democrática, né? Pede para que essa construção se dê não só da parte dos políticos, mas também da parte dos brasileiros, pede para que a gente supere as diferenças no sentido de fazer um pacto progressista, né? E eu penso que a imprensa, as mídias, de uma forma geral, tem chamado muita atenção para uma igualdade, né, na radicalização. Eu discordo, eu acho que PT e PCL conformam 2 polos diversos da política, mas acho que há um exagero absoluto em dizer que são 2 partidos igualmente radicais. Não são. O Jair Bolsonaro está na política há 28 anos. Nesse tempo que esteve na política, já comprovou ao que veio. Ele é autor de uns 600 projetos. Desses projetos, só 2 passaram, 2 vinculados a auxílio financeiro a militares. Nos demais projetos de Bolsonaro, ele não tem nenhuma preocupação com a saúde, com a educação, com a cultura, de uma forma geral. E, nesses seus 28 anos na política, ele já manifestou muitas vezes o seu apego à censura. Podemos falar disso se vocês quiserem, dar exemplos do que tem acontecido, apego à violência, né? E apego, inclusive, um apego à ditadura militar e ao terrorismo. Ele não deu uma demonstração, deu várias demonstrações, e eu acho que a história de uma pessoa se faz no tempo, né? Do outro lado, temos o candidato Fernando Haddad. Acho que Fernando Haddad foi um ministro da Educação preocupado, né, com a criação de universidades ao redor do Brasil, preocupado com a educação básica. Aqui em São Paulo, como prefeito,
ele atuou, enfim, nos transportes, na saúde, na educação. Sim. Eu penso que o PT errou, que o PT agiu com soberba, o PT esteve vinculado a questões de corrupção, mas penso também que nesses 10 anos no poder, mais de 10, né, o PT deu provas... 12, 13. 13 agora, né? O PT deu provas de que, enfim, quer seguir um processo democrático, né? Ou seja, passou pelo impeachment da presidente, né? Reclamou com o judiciário, mas acatou decisões do judiciário. A prisão do Lula. A prisão do seu presidente, né? do Lula. Então, me parece que nós vivemos uma situação... Eu repito, se PT e PSL, nesse momento, são polos da nossa política, no que se refere ao perigo que cada um desses partidos representa para a saúde, né, para a temperatura da democracia, penso que não há comparação. É uma falsa equivalência, né? Total. Uma equivalência artificialmente aí, construída como uma maneira... por muitos também, de se isentar, de se omitir, de dar de ter um compromisso com alguns... Nesse manifesto que está aí... Né, manifesto, eu abri aqui, é um manifesto por uma frente progressista do tamanho do Brasil. Isso. A ideia é que o Brasil tem que ser maior que a crise, né? Tem que ser maior que a desesperança, o Brasil. E nesse manifesto nós dizemos exatamente isso, que nesse momento não adianta pensar que nós estamos votando com as nossas, segurando as nossas mais profundas convicções políticas. Eu acho que o primeiro turno é para isso. O segundo turno, nós temos 2 candidatos e a abstenção não é uma neutralidade. A abstenção é uma tomada de posição. Ou seja, a gente sabe o que significarão, nesse contexto, os votos nulos e brancos. Então, a abstenção não é uma abstenção. Ela é uma tomada de posição. Lilian, você comentou sobre a trajetória do Bolsonaro nos seus 20 e tantos anos aí de deputado. Seus 7 mandatos. Seus 7 mandatos. Mas a trajetória também diz muito de alguém que se pretende presidente da República, do que ele não fez, né? Quer dizer, ele nunca foi prefeito, ele nunca foi governador, ele nunca conduziu um processo de licitação, ele nunca teve que negociar com uma base parlamentar, ele nunca submeteu a Tribunal de Contas, enfim, e isso conta muito, quer dizer, isso conta muito para um aparente despreparo dele, né? Uma inexperiência que, somado a um temperamento instável, e um temperamento agressivo, muitas vezes, isso na posição de presidente da República facilmente pode desembocar em problemas, em crises. Quer dizer, as crises inevitavelmente surgem, né? A maneira como ele vai lidar com elas é que pode amplificar essas crises ou não, né? Enfim, a falta de experiência dele nos leva a crer que pode ser um risco maior. Mas tudo isso para fazer a pergunta: o que a gente diz, como a gente conversa, o que a gente pode falar para esse segmento aí grande das elites brasileiras, elites econômicas, elites do setor financeiro, do jornalismo também, que acham que, uma vez lá, o Bolsonaro, enfim, vai ter o Paulo Guedes com ele, então o Paulo Guedes assegura uma boa gestão econômica. Vai ter o Congresso, o Supremo, a imprensa, as instituições, então eles serão capazes um pouco de domesticar, vamos dizer assim, o Jair Bolsonaro. Assim. É um wishful thinking, né? Um desejo, é uma crença, né? Dessas elites, uma justificativa também para eles aceitarem, ou pelo menos aceitaram, né? A candidatura e normalizar a candidatura do Bolsonaro. Enfim, o que você acha disso? Você concorda? O que a gente pode dizer para essas pessoas? Assim? Bom, a primeira coisa que eu acho é que democracia é jogar com a diferença. Eu penso que a gente tem que ir para a rua, tentar convencer as pessoas do nosso lado, conversar com a família, conversar com os porteiros, vai para o Ibirapuera, fala com a gente. Eu tenho feito isso, né? Assim, uma meta. Né? Eu acho que esse é um processo democrático, ou seja, ir com dados e tentar conversar com as pessoas. Né? Eu, como historiadora que sou, primeiro, historiadores são muito ruins na história do ser.
Né? Ou seja, se isso acontecesse, eu sempre brinco que se nós fôssemos bons na história do ser, nós estaríamos no mercado de capitais ou alguma coisa assim. Previsões, nós não somos bons de previsões. O que eu também posso dizer é que toda vez que na história as pessoas optaram por colocar pretensos fantoches no poder, se deram muito mal. Não é? Vamos aqui o exemplo do Napoleão. Napoleão era um fantoche, né, para, enfim, lidar com a situação. Olha lá o que ele fez. Derrubou todo mundo, criou um império e se autossagrou, né, colocou a coroa na sua cabeça. Eu poderia dar inúmeros exemplos desses. Não me parece que Bolsonaro seja um fantoche manipulável, além do mais, porque a gente viu que, no primeiro turno, uma onda conservadora percorreu o Brasil. Sim. E o PSL, que era um partido nanico, agora é um partido com grande presença no nosso Senado e na nossa Câmara. Sim. Então, enfim, eu acho que isso já é realidade. Né? Já é realidade, ele, de fato, vai lidar agora com um partido forte. Né? Acho que o discurso de Bolsonaro é um discurso que eu penso que os brasileiros são um pouco psicóticos da sua forma de votar, né? Nós votamos e no dia seguinte a gente já está falando mal do deputado federal que votou, está falando. Acho que as pessoas votam muito pela promessa da ilusão, né? Quer dizer, no caso de Bolsonaro, eu acho que ele é o resultado de um processo longo que, na minha opinião, começa em 2013. Eu digo isso e vou falar um pouquinho desse processo de 2013, porque e falei de que nós votamos como psicóticos, porque acho que está no momento que todos nós assumamos a responsabilidade sobre o que está acontecendo. Eu tenho me perguntado muito, como professora que eu sou, onde eu falhei. Eu acho que, de alguma maneira, aqueles que votam e aqueles que não votam, todos nós, brasileiros, temos que pensar o que é que está acontecendo, para lá de fazer uma política de acusações que eu acho que não é isso que vai resolver. Eu digo que começou em 2013, com as manifestações, tivemos esse movimento tão bonito, né, esse movimento tão forte, que deu essa lufada de liberdade, mas, por outro lado, o que nós não vimos, na minha opinião, é que esse era um movimento que, de alguma forma, tirava a autoridade de qualquer instituição. Então, tiramos a autoridade da Constituição de 88. Eu acho que nenhuma Constituição é perfeita, mas penso que a Constituição de 88, no contexto em que foi feito, ela teve esse poder. Ela é uma Constituição plural, é uma Constituição que fala da nossa liberdade, que inclui as minorias, que inclui a questão da proteção ao ambiente natural. É uma Constituição moderna, sobretudo se pensarmos no contexto em que ela foi criada e o debate que ela produziu. Repito, nenhuma Constituição é final, a gente pode aperfeiçoar, mas o que veio no rescaldo de 2013? A ideia de que era preciso botar abaixo a nossa Constituição. E, junto com a Constituição, botar abaixo os partidos, botar abaixo as instituições, botar abaixo todos os sistemas de representação. Eu acho que isso criou um vácuo, criou um problema muito forte. Depois disso, tivemos o impeachment da presidente Dilma. Para lá das posições políticas, vamos dizer, a despeito das posições políticas diferentes, eu acho que ficou claro que foi um processo, pelo que ele trouxe, pelo que ele significou, que foi um atentado à nossa democracia. Né? Sobretudo porque, no rescaldo do impeachment da presidente Dilma, nós vimos surgir essa radicalização de direita que, de alguma maneira, estava controlada até aquele contexto. Ou seja, é como se nós tivéssemos um caldeirão e tivéssemos aberto a tampa desse caldeirão. De novo, eu repito, eu não sou contra a direita. Né? Eu acho que uma direita esclarecida e uma esquerda esclarecida, ambas são muito importantes para o jogo da democracia. Eu sou contra direitas extremistas e esquerdas extremistas também. E o que a gente está vendo crescer pelo mundo afora, e não só no Brasil, é essa direita radical, né, que já tomou o poder na Polônia, na Hungria, na Rússia, que viu crescer partidos xenófobos contra a imigração, partidos, enfim, contra o direito das minorias, em países até então pouco suspeitos, como Holanda,
A Alemanha, né, até que, enfim, poderia ser suspeita num outro contexto, mas agora vem mostrando uma posição forte pela inclusão dos imigrantes. A Holanda, que era um país até agora sem esse tipo de questão. Vamos ver olha o que aconteceu na Inglaterra com o BRICS, né? Ou seja, a terra da rainha mostrou o quanto estava dividida. Então, acho que esse movimento dessa direita que se sente empoderada não é só brasileiro. Mas o que mais aconteceu, além disso? Tivemos o Lava Jato. Eu sou absolutamente contra a corrupção. O Lava Jato teve uma posição muito importante de mostrar, enfim, a corrupção de dentro do nosso Estado. Mas eu quero uma justiça veloz para todos. Né? E o que o Lava Jato acabou fazendo também foi radicalizar a divisão, radicalizar a polarização, radicalizar isso que a gente está vendo agora, que é uma política de ódios. Então, eu sinto que, de alguma maneira, todos nós somos um pouco responsáveis por esse processo, porque nós vimos a onda chegar, o tsunami chegar, e não fizemos nada para controlá-lo. E o que nós estamos fazendo nesse exato momento, autorizando a candidatura a vitória de Jair Bolsonaro é, de alguma maneira, lavar as mãos, de um lado, e, de outro lado, acreditar que, enfim, que esse candidato não vai fazer o que ele promete, porque ele promete coisas que todos os brasileiros querem ouvir. Qual é a sua grande plataforma? A questão da segurança. Então, ele promete que vai acabar com o problema da segurança. O problema é como ele vai acabar. Né? Quer dizer, ele também promete muitas coisas. Prometeu essa semana, ele vem radicalizando o seu discurso, o que também é um insignificativo, que ele é contra as reservas indígenas, que ele é contra as terras de quilombos, que ele é a favor da liberalização dos armamentos. Então, enfim, a gente tem que prestar atenção no que ele está efetivamente dizendo, e eu não tenho muita dúvida de que ele, no poder, não terá por que não fazer o que ele também prometeu. Por outro lado, eu acho que provérbio é uma coisa boa, né? Eu sempre digo isso, provérbio é que nem hino, né? A gente canta ou fala, e, em geral, não sabe o que é, só fica emocionado. Né? Vou falar aqui um provérbio, dize-me com quem andas e te direi quem és. Não é um provérbio, está na Bíblia e tudo mais. Me preocupa não só Jair Bolsonaro, assim, com isso nós estamos individualizando a questão. Me preocupa o grupo que está junto. E as cenas de violência que nós estamos presenciando. São 70 casos em 10 dias, né? Em todo o Brasil. Então, acho que esses sinais, esses alertas, mostram que nós não temos à frente um fantoche, nós temos à frente uma pessoa de carne e osso. E acho que nós não votamos na Dinamarca, nós não votamos na Suécia, nós votamos nesse contexto. Né? E, enfim, é assim que eu penso. Enfim, Lília, você como historiadora tem essa discussão. Enfim, primeiro é preciso separar um pouco o Bolsonaro e a cúpula dele dos eleitores, das pessoas que estão votando nele, que muitas vezes votam por motivações distintas, por preocupações com segurança, com emprego, com criminalidade, pessoas que estão aí em dificuldade e que enxergam nele, por uma razão ou outra, uma solução antissistêmica. A razão, em nossa opinião, é incorreta, mas as pessoas têm as suas percepções. Eu faço essa introdução porque há esse debate da questão do uso do termo neofascismo, do termo que, enfim, um fenômeno que ocorreu num determinado período histórico, na Europa, enfim, e que dizem alguns que há parentescos com as simbologias que o Bolsonaro usa, com a maneira como seus seguidores o chamam de mito, enfim, com um pouco do sentimento de desencanto que ele explora da população. E, enfim, queria, se você, como historiadora, pudesse situar um pouquinho, enfim, fazendo essa ressalva novamente que eu fiz na introdução, de que não estamos chamando quem vota no Bolsonaro de fascista. Eu acho que essa sua observação é importantíssima. Eu acho que é preciso não banalizar o outro, né? Quer dizer, não ironizar o adversário. Né? Eu acho que há quem vote em Bolsonaro
por segurança. Acho esse um tema legítimo. Acho que todos nós brasileiros estamos sofrendo com a falta de segurança. Não há quem não sofra com esse mal. E acho que essa é uma posição muito importante. É muito fácil a gente só ridicularizar quem... Eu não acho que é o caso. Eu acho que, enfim... O Brasil passa por uma crise e Bolsonaro é um pouco isso também. Os brasileiros estão respondendo à crise, que é uma crise econômica, que é uma crise política, que é uma crise cultural, que é uma crise moral. Estão respondendo com um candidato que parece fora da curva, que parece fora do sistema. Basta ver o que aconteceu com partidos tradicionais, como o PSDB, que praticamente evaporou. Ou seja, nesse momento, os partidos de centro, de fato, foram os grandes perdedores nessa eleição. A gente pode também falar da candidata Marina, da Rede, que já teve 18 milhões de votos e agora teve 1 milhão de votos. Ou seja, evaporou-se em função de candidaturas que... ou seja, o processo, de fato, se radicalizou. Acho que a gente deve tomar muito cuidado com o termo fascismo. Eu acho que falar em autoritarismo, sim. Ou seja, por que eu penso que se trata de um discurso autoritário? Porque faz parte do discurso autoritário não acreditar na ideia das diferenças, faz parte do discurso autoritário apostar num executivo muito forte, faz parte do discurso autoritário não nuançar, fazer falas como a gente tem visto do candidato Bolsonaro, que, enfim, ele nunca nuança, ou seja, falar do mundo como se o mundo fosse uma grande verdade, ponto. Não há... por outro lado, quer dizer, então, se ele tem claramente um discurso de autoritarismo, eu acho que a gente deve tomar cuidado com a ideia do fascismo, que foram regimes que, o que vai acontecer é que se Bolsonaro pode ganhar pelo voto, pelo voto dos brasileiros. E não dá para a gente também fazer um discurso que, se o voto for para o meu candidato, ele é legítimo, e se o voto for para outro candidato, ele não é legítimo. Até o momento, estamos respeitando a regra da democracia, que se a gente for fazer a tradução literal, que vem já do grego, que é o voto do povo. O que vai acontecer no day after, não sabemos. Isso não é fascismo ainda, e acho que a gente deve colocar essas questões no seu contexto como ele é. Ou seja, Bolsonaro, pelo menos por enquanto, não está... Claro, ele é um grande produtor de fake news, nós sabemos e podemos falar delas se você assim o quiser. Mas que a gente saiba, ele respeitou o primeiro turno, apesar de dizer que, enfim, não ganhou no primeiro turno porque as urnas estavam enfim... não estavam corretos, mas estamos aqui no jogo da democracia, por enquanto. A gente pode dizer que ele não quer participar dos debates, o que eu acho uma vergonha. Eu acho que um candidato tem que apresentar os seus projetos, tem que saber debater, mas isso não me faz dizer que isso é fascismo. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de fascismo, estamos falando de regimes que suspendem os direitos dos seus cidadãos. Suspendem os direitos do Congresso, suspendem os direitos dos políticos, suspendem os direitos de fala. O que eu saiba, isso ainda não está acontecendo. Então, acho que a gente deve tomar um pouco de cuidado com esses termos para a gente também não perder a razão. De acordo, de acordo. Eu acho que um pouco em função do período eleitoral, da retórica, enfim, a linguagem, às vezes, ela segue caminhos aí mais emocionais e mais de acordo. Você mencionou aqui, en passant, a questão das redes sociais, Lilian, que acontece muitas vezes, enfim, tenho lido aí sobre isso, a gente tem realizado debates aqui sobre isso, Esther Solano, Pablo Telado, Márcio Ribeiro, vários pesquisadores que estão analisando as bolhas digitais, estão procurando destrinchar algumas questões, E o que muitos deles apontam, às vezes, é que a pessoa tem uma opinião moderadamente mais conservadora, mais de direita, e, de repente, ela começa a seguir
entrar em umas bolhas. Você gosta disso? Então clica aqui. Você gosta disso? E clica aqui. E ela vai se aprofundando, se afunilando cada vez mais, e isso contribui também para radicalizar o discurso dela. Quer dizer, o fato dela, os próprios algoritmos, né, tanto de Facebook quanto de YouTube, os blogs, você gosta disso, então entra nesse site. E isso acaba esgarçando aquele meio de campo, né? Aquele meio de campo onde, em tese, sei lá, 80% da população se encaixaria um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, deixando o pessoal mais... Essa questão das redes sociais aí, como é que você vê isso, enfim... Eu penso que essa é uma eleição totalmente nova para o Brasil, né? Basta ver que o candidato do PSDB tinha um tempo de exposição na televisão muito maior que os demais. Sim. E isso não significou que ele não deu a ele um desempenho melhor, ao contrário, né? Teve um desempenho muito abaixo do que se imaginava no começo da campanha. Isso provou que a televisão não tem mais o poder que tinha. Também temos visto que os jornais também não têm mais, né? A imprensa não tem mais o poder de entrada que tinha. E que, por outro lado, as redes sociais estão ganhando um gigantismo novo para todos nós. O primeiro a se eleger dessa maneira foi Trump, né, nos Estados Unidos, que usou das redes sociais, usou das fake news, né, e, ao que tudo indica é um modelo para o Jair Bolsonaro, né. Ele mesmo já declarou várias vezes, e o pessoal de campanha do Jair Bolsonaro tem se manifestado nesse sentido, né? Eu tive vocês vão dizer que eu dou azar, né? Não devia estar aqui, porque eu dou aula na USP em Princeton, e eu cheguei em Nova York no dia da eleição, nos Estados Unidos. Pedi para não ir para Princeton, porque eu falei, olha, aqui em Manhattan, tudo está da cor dos democratas. Os democratas já ganharam. E não fui só eu, né? O New York Times abriu a sua manchete dizendo que Hillary Clinton tinha mais de 80% de chance de vencer. Então, vejam que o New York Times foi vencido ele é que foi vencido, né? Foi vencido pelas redes sociais. Né? Quer dizer, Trump fez uma campanha nas suas bolhas, escolheu exatamente com que bolhas falar, sabia com que estados falar, e o sistema norte-americano é diferente do nosso. A Hillary Clinton até ganhou, se nós pensarmos em números de votos, mas não ganhou na apuração final. Isso foi um susto para o mundo, foi um anúncio para o mundo, e acho que o Brasil está caminhando nessa mesma direção. As redes também produzem discursos muito emocionais, né? Muito viscerais, ou seja, elas são feitas muitas vezes na base do anonimato. Né? Essa é uma questão importante, né? Como o quanto você é valente de frente a frente, o quanto você é valente à distância e no anonimato. Eu penso muito no tempo da carta, né? Que era o tempo que a pessoa tinha que escrever a carta, daí passava limpo a carta, aí tinha que se movimentar, comprar o envelope, aí tinha que ir até o correio, comprar o selo, fazer a fila do correio. Nessa temporalidade toda, havia tempo também de pensar em muitas coisas. Né? É uma outra temporalidade. O nosso tempo virou um tempo muito rápido, um tempo muito imediatista, e que, enfim, sobretudo um tempo da solidão também, porque as pessoas ficam nas suas casas, destilando o seu ódio, destilando o seu anonimato. E acho que, vou repetir, democracia é jogar com a diferença. Então, se a gente puder debater com as pessoas, é o que a gente tem de melhor para fazer. Né? Quer dizer, que as pessoas possam falar, que as pessoas possam debater. Eu acho que nós estamos... É a primeira vez que o Brasil tem uma eleição com essa realidade, né? E o primeiro turno já foi um imenso assombro, né? E que tem a ver com essas realidades virtuais que nós desconhecemos e que temos que conhecer. Né? Sim. Lilian, voltando um pouco aqui, para a gente já se encaminhando aqui ao encerramento aqui da conversa, o manifesto, vocês, então, escreveram um manifesto, então, estou espalhando para as pessoas poderem assinar. Por favor. E o manifesto ele tem como um chamado para uma frente progressista, democrática, contra vários dos riscos aí representados pela candidatura de Jair Bolsonaro.
essa frente ela vai deveria ir, né? Desde a esquerda, da extrema esquerda, podemos colocar assim, ou da esquerda radical, até a centro-direita, entendo eu, até ali enfim, até o PSDB, até o DEM, setores do PSDB, do DEM, setores identificados, da população identificada com eles, setores, os liberais, né, com coerência, enfim, queria que você... Enfim. Então, essa foi um grupo de intelectuais que nós nos unimos para escrever esse manifesto. Eu escrevi a base dele, mas foi um manifesto, de fato, coletivo. E ele vai ser publicado nos jornais agora, mas ele vazou, então por isso que agora já temos acho que a essa altura devem ser 15 mil assinaturas, né? Ele começou, nós colocamos na rede há um dia atrás e já somos 15 mil, o que nos deixou muito espantados. No começo nós estávamos colhendo algumas assinaturas, mas vimos que viralizou, a gente não conseguia anotar todas as pessoas que queriam se manifestar. Então, isso é um bom sinal, se não para as eleições, para os dias para o que vem depois das eleições. Nós não somos tão poucos assim. E acho que esse manifesto pretende é dizer isso, ou seja, que é preciso formar uma frente progressista e democrática, né? Ou seja, daqueles que não se reconhecem nesse estado, enfim, na maneira como a crise tem sido administrada, né, no tamanho que a crise vai tomando e nos resultados que ela vai produzindo. Eu discordo de alguns artigos que vêm saindo, que vão dando conselhos ao Haddad. Haddad, faça isso, coloque essa pessoa nessa posição, coloque na outra posição, porque eu sempre acho que se conselho fosse bom, não vinha de graça, né? A gente cobrava. Mas acho que falta é preciso cobrar do PT que ele mostre gestos, que ele dê gestos no sentido de fazer essa coalizão. Então, o que esse manifesto pretende, sem nenhuma soberba, porque, afinal, quem sou eu? Né? Enfim, não sei fazer política, não sou da política, né? Mas é pedir, de um lado, que o PT dê mostras de que quer negociar, que sabe negociar e que pode produzir uma política de consensos, né? Enfim, em outro sentido, a gente precisa dizer que nesses 30 anos que nos separam da nossa Constituição Cidadã, os brasileiros provaram que podem construir uma democracia segura, né? Ou seja, que podem podem ter instituições fortes, que nós estamos vendo ruir, né? Vir abaixo nesse momento, né? Então, o que pretende esse manifesto? Pretende unir essas pessoas, né? Não só como uma solução de presente, né? Ou seja, do tipo, esse manifesto se extinguirá 1 hora após o resultado das eleições, né? Mas pensar que toda crise abre alguma chance, pequena, muito pequena, mas eu acredito que toda crise pode produzir uma outra sociedade, um outro amadurecimento. E eu estou muito preocupada nesse momento, não só, vou repetir mais uma vez, com o perigo de parecer repetitiva, e eu sou, não só com o que vai acontecer no dia 28, mas eu estou muito preocupada com o papel que nós vamos ter, né? Quer dizer, com a cidadania que nós vamos exercer após esse resultado, seja ele qual for, porque nenhum dos candidatos terá vida fácil. Sim. Com certeza. Bom, Lilian, queria mais uma vez eu que agradeço. Agradecer muito aqui a sua presença, as suas palavras aqui nesse momento bem difícil, né? Bem por compartilhar aqui na Tapera suas preocupações aqui para o público que está nos assistindo, o público aqui presente também. Muito obrigada. Para a gente é uma honra e, enfim, esperamos poder te receber aqui mais vezes em circunstâncias melhores, quem sabe, mais construtivas, né? Você, enfim. Mas eu acho, vou repetir, condições melhores, concordo. Sim. Construtivas, está na mão da gente. Né? Está na mão da gente transformar a crise não só em desesperança. Né? Tá bom, então obrigado aqui ao pessoal que está aqui presente acompanhando também. Obrigada.